Eu tenho uma namorada gótica virtual. 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 Eu tenho uma namorada gótica virtual.
virtual, eu tenho uma namorada gótica 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 virtual, eu tenho uma namorada gótica
gótica virtual, eu tenho uma namorada 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 gótica
gótica virtual, eu tenho uma namorada 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 gótica virtual, eu tenho uma namorada
namorada gótica virtual. Eu tenho uma 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 namorada gótica virtu
namorada gótica virtual. Eu tenho uma 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 namorada
namorada gótica virtual. Eu tenho uma 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 namorada gótica virtual. Eu tenho uma
uma namorada gótica virtual, eu tenho 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 uma namorada gótica virtual, eu tenho
tenho uma namorada gótica virtual, eu 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 tenho uma namorada gótica virtual.